É, mesmo que se eu não tivesse dado assim um exercício, mas só de assistir a sua aula e fazer o carro, pelo menos para mim, ajudou muito. Muita coisa eu lembrei ali assim das suas aulas e do carro. Nem foi a questão do Perfeito. exercício. Perfeito. Eu tirei várias questões, né, do Kahoot mesmo, reforço o Kahoot, as questões principais. E é uma forma também da gente divertir um pouco, né? Uma competição sadia aí em todas as aulas e acaba reforçando, né, alguns tópicos aí que a gente aprende. Muito bom. Perfeito. Obrigado pelo retorno. Tem alguma coisa, gente, que vocês gostariam que tivesse? Quer que faça alguma adaptação em algum ponto? Tá? Eu ouço muito vocês, tá, gente? Por mim, a prova estava bem tranquila. Ok. Bom, o segundo semestre, o segundo trimestre, né, vocês vão ver que o material da faculdade ele é bem curtinho. Tá? O material em si. A unidade 3, por exemplo, assim, é um flash muito rápido. Inclusive, hoje eu vou complementar com material para vocês conhecerem um pouco da realidade do Lean Logistics, o que é o Lean em si, como que a gente trabalha esses aspectos da produção puxada, tá? Que é o contrário da produção empurrada. Quando a gente fala produção puxada e produção empurrada, a gente sabe que a logística ela tem que suprir, ela tem que fornecer os insumos necessários para a produção acontecer. Então, sem logística, não há produção, porque não há materiais, não há um fluxo de valor que vai acontecendo efetivamente de uma forma sadia e acaba a gente tendo um problema, tá? Beleza. Então é o seguinte, eu vou começar então passando a unidade 3, tá? Não ela toda, hoje a gente vai ver 3.1, a 3.2 e a 3.3, ela é muito curta, tá? E eu vou passar o material, tá? O material suporte. Vou compartilhar minha tela aqui. Aqui então a gente tem a 3.1, né? A gente chegou na unidade 3. Depois da 3 tem a 4. O meu objetivo aqui é passar a 3.1 e a 3.2. E a 3.3 também, na aula de hoje, tendo em vista que a aula da semana que vem, do dia 20, a gente tem um ciclo de palestras, tá? E vocês vão assistir as palestras, né? Então vamos lá. Primeiro ponto, gente, a unidade 3, ela vai mais encontro aos técnicos, aos métodos, às ferramentas que a gente usa na logística, tá? Então a gente vai entender o contexto da Futura Pharma como meio de estudo no ambiente da indústria farmacêutica, tá? Que é um dos maiores segmentos do mundo, a gente sabe disso, tem uma grande importância no mercado, e ela trabalha diretamente na solução de doenças e levando mais saúde às pessoas. Ela possui pesquisa e desenvolvimento de novos produtos, com estudos sobre patologias e epidemias, e faz parte do cotidiano de empresas desse ramo. Contudo, para que esse movimento se torne mais efetivo, a logística torna-se estratégica nesse processo, visto que os medicamentos têm vários tipos de embalagens, alguns com especificação singular, e que os métodos de controle de estoque, de operação logística e da tecnologia da informação são importantíssimos, pois trata-se de substância química e todo medicamento tem tempo de validade relativamente curto. Então, a indústria farmacêutica é um exemplo de complexidade, né? Porque se produz, se embala, tem que se embalar no recipiente correto. Se acontecer algum erro, olha a catástrofe que vai acontecer no consumidor final. E tem validades, né? Então os produtos eles não podem ficar com muito tempo aí expostos, né? Então tem que se trabalhar a logística reversa, o descarte desse produto,
Então, tudo isso aí é um elemento fundamental dentro da indústria farmacêutica. Vale lembrar, então, que a ruptura do medicamento no ponto de venda ou na farmácia pode gerar um prejuízo enorme para o ser humano. Imagina, você não ter medicamento na farmácia. Você vai lá comprar um analgésico, um medicamento específico. Não tem. Os medicamentos eles servem também em tratamentos de longo prazo. E o Brasil é um país continental. E, neste contexto, é um desafio ainda maior fazer esse controle logístico. E a gente insere dois conceitos importantíssimos aqui, que é o just in time e o just in sequence. Tá? A situação problema vivenciada é que a Futura Pharma tem vários produtos no seu portfólio, alguns são fabricados no Brasil e comercializados aqui, outros para exportação e outros ainda com fabricação fora do Brasil, mas com comercialização aqui, ou seja, produto importado. No último ano, o produto X8 teve muitos problemas envolvendo atraso na entrega ao país e, consequentemente, no CD, ou seja, no centro de distribuição. É a sigla para centro de distribuição, a gente usa CD. Quando a gente trata logística reversa, a gente usa CDR, né? Centro de distribuição reverso. Tá? Ocasionando atraso na chegada ao ponto de venda, que é a farmácia, e gerando um complicador para o cliente, ou seja, o paciente. A X8 representa 30% do faturamento da Futura Pharma e detém 40% do market share nesse segmento, ou seja, ela detém 40% da fatia de todo o mercado do segmento, tá? A X8. E ela representa 30% do faturamento da Futura Pharma, ou seja, é um elemento bastante substancial dentro do faturamento, né? 30% numa empresa só. A questão a ser respondida é, então, o que deveria ser feito para que os pedidos das farmácias se tornem mais eficientes, evitando a falta de X8 para o cliente, ou seja, de material para o cliente. Então, na sessão a gente trabalha sistemas puxados e empurrados, a diferença deles, a filosofia de Just in Time e Just in Sequence, os conceitos de aplicação do Kanban, o FIFO e o LIFO. Né? O FIFO, First In, First Out, tá? Também é conhecido como sistema primeiro que entra, primeiro que sai, que é o PEPS. Né? Tomar uma PEPS. Tem PEPS? Tem Coca? Não, tem PEPS, pode ser. Lembra da propaganda? Então, PEPS. E o LIFO, que é o Last In, First Out, que é o último que entra, primeiro que sai, também conhecido na sigla brasileira como WEPS. Tá? Então eu tenho o PEPS, o WEPS. Então não tem refrigerante WEPS. Né? Podia ter um salgadinho chamado WEPS. Né? Pensou? Você toma uma Pepsi comendo um WEPS. Foi brincadeira, gente. Precisa rir das piadas. A filosofia Just in Time, Just in Sequence, precisam de uma metodologia para serem aplicadas em das organizações, e esta metodologia é conhecida como Kanban. Também nós vamos ver aqui na prática, tá? Bom, vamos lá. Just in Time, Just in Sequence. Vamos explorar o que é o Just in Time, Just in Sequence. São duas técnicas, tá? Métodos aplicados à logística. O Just in Time é uma filosofia que visa a redução do estoque, produzindo somente a quantidade necessária no tempo necessário. Como se diz, justo no tempo. Justo no tempo, gente. Às vezes vocês veem um caminhão passando aí, Just in Time, né? A maioria dos caminhões montadora, né? Just in Time. Por quê? Eu quero ter um produto e eu quero que este produto seja fornecido dos meus fornecedores justo no tempo, ou seja, um tempo curto. Então, o que você, em geral, faz no Just in Time? Você aumenta a frequência dos fretes para que você reduza estoques. Então, itens, por exemplo, de grande valor agregado, itens caros, imagina, HDs, laptops, são itens caros. Imagina se tivesse um estoque muito grande desses itens dentro da sua organização. Você empacaria muito dinheiro. Então, o que você faz? Nesse sentido, aumenta-se a quantidade de fretes e você reduz a quantidade de estoque. Tá? A filosofia de Just in Time ela vai procurar reduzir esse estoque. E o Just in Sequence, o que eu pego? Eu pego a premissa do Just in Time de redução de estoque e eu intensifico criando uma sequência. Tá? Ou seja, o meu produto, se ele vai ser impostado, produzido numa sequência específica, por exemplo, vou colocar aqui uma camisa verde, amarela e branca, tá? Então,
se um item seria sequenciado, por exemplo, se o tecido fosse sequenciado, o seu fornecedor tinha que mandar o tecido para fazer aquela camisa branco, amarelo e verde na sequência. Tá? Verde, amarelo e branco, vai mandar verde, amarelo e branco. Enfim, à medida que eles vão sendo produzidos, na mesma sequência eles vão sendo supridos. Tá? Então, essa é a ideia de GIS. Então, eu busco soluções para a redução dos custos com aumento da produtividade, que visa atender não só aos itens necessários, na quantidade necessária, no momento necessário, mas também na sequência certa. E aí a gente vai ver uns casos práticos aí. E o Kanban, tá? É uma ferramenta bastante interessante também para redução de estoque, tá? Para produção na quantidade certa. Esse Kanban, ele está dentro do sistema de Just-in-Time, é uma ferramenta do sistema de Just-in-Time, e ele permite que o fornecedor visualize, tá? Priorize as suas atividades em função das necessidades do cliente, garantindo a sincronização e alinhamento. A gestão visual do meio por meio de indicação geralmente é feita respeita as cores universais de um semáforo de trânsito. Aqui, por exemplo, gente, é o estoque de segurança, tá? É o necessário para suprir, por exemplo, as quantidades críticas, em geral, variações tanto da demanda e variações no tempo de suprimento. A faixa amarela é o tempo de resposta, geralmente um ponto de disparo, tá? Para o item, um ponto de atenção. E a faixa verde é o nivelamento da produção da demanda e a quantidade do estoque, que seria o estoque ciclo. Eu tenho um livro, tá, gente? Um dos meus livros, ele vai tratar a aplicação da manufatura enxuta. É o terceiro livro, que muito aborda e vai tratar a aplicação no supermercado, tá, dos itens. Então, existem cálculos estatísticos para o verde, para o amarelo e para o vermelho. Tá? Depois eu entro mais a fundo nisso aí com vocês. Mas, quer ver? Eu vou mostrar para vocês. Gente, é só eu que não estou conseguindo ouvir? Eu não estou ouvindo a voz dele, não. O áudio do professor também não escuta aqui, não. A do professor sumiu. O professor tá mudo. Sumiu. Olha, eu entrei e saí pensando que fosse minha internet.
Pessoal, vocês estão me ouvindo? Sim. Perfeito. Agora sim. O que eu estava explicando aqui, desculpa, aqui acabou que a conexão, na hora que eu tirei o computador ali da Station, acabou caindo, mas o que eu queria mostrar para vocês é o seguinte, estava falando sobre o Kanban, né? Há uns 3 anos, 4 anos, há uns 4 anos eu tive uma estagiária, aí eu expliquei para ela a lógica do Kanban, tá? E o que foi desenvolvido, né? A gente desenvolveu aqui no escritório mesmo, assim, uma aplicação bem... Deixa eu fechar essa porta aqui, estamos barulhento. A gente desenvolveu uma lógica de Kanban, tá? Então eu vou mostrar aqui para vocês aqui, ó. Vocês estão vendo aqui um quadro? Sim. Ó, o quadro Sim. Kanban, tá? E aí, olha que interessante, ó. Aqui a gente tem as cores verde, né? As cores aqui verde, amarelo e vermelho. O que quer dizer isso aqui? Isso aqui tem um cálculo por trás do verde, do amarelo e vermelho, que aqui, igual vocês estão vendo lá, papel A3, copo plástico, envelope, isso aqui foi um Kanban para escritório. O que acontece? Por exemplo, papel A3. Deixa eu tirar aqui. Esses cartões aqui, eles ficam na embalagem do papel. Quando alguém vem e pega no armário o papel, por exemplo, aí esse cartão tá junto com o papel. Então, assim, eu estou utilizando, o que eu faço? Eu vou lá, pego o cartão, coloco o cartão aqui. É sinal que eu usei um. Na hora que o outro vai lá, outra pessoa vai lá, pega um outro papel A3. Papel A3, assim, é o pacote, tá? Para usar na impressora, ele vai lá e coloca aqui. Aí o que sinaliza aqui? Sinaliza para quem que repõe o estoque de papel que nesse item amarelo aqui, ó, é necessário fazer a compra. Então alguém tem que ir lá no almoxarifado, pegar o papel, né, como a gente chama, os pacotes de papel A3 e reabastecer o armário. Por quê? Se ele chegar no item vermelho aqui, é sinal o quê? Que o papel está quase acabando, porque em geral, aqui, por exemplo, compra-se 3 caixas, 3 pacotes de papel A3 e tem um consumo específico. Então, por exemplo, esse verdinho aqui, eu não sei quanto que está o consumo especificamente hoje, mas o verdinho que corresponde, por exemplo, a 10 dias de consumo, o amarelo corresponde, por exemplo, a mais 8 dias e o vermelho a 2 dias de consumo, por exemplo. Então, chegou nesses níveis aqui, é sinal que é o tempo necessário, o tempo específico que eu tenho para poder comprar mais papel. Tá? Então, assim, a ideia desses cálculos que são feitos é que a gente tem que pedir um determinado item, repor um determinado item, e essa gestão visual, ela nos auxilia nisso. Nos auxilia porque visualmente eu sei o quanto de consumo está acontecendo e o quanto foi consumido. Vocês entenderam a lógica do Kanban? Sim. Ela funciona na linha de produção dessa forma aí também? Mesma coisa, mesma concepção, tá? Você tem o cartão que ele fica junto do material. Uma vez que o operador vai lá, pega aquele material, ele pega o cartãozinho, coloca no quadro, e aí o operador que é encarregado do repor, ele vai ver os níveis de estoque que estão ali. E ele vai repor conforme o consumo daqueles cartões.
você tem 2, 3, 4 cartões lá, senão que você tem que produzir 4 embalagens cheias daquela. Aí vai depender do múltiplo e tal. Bem simples a lógica. Daí está a simplicidade do método japonês de gestão. Tá claro? Sei. Entendi. Sim. Alguém tem alguma pergunta? Então, aí eu tenho aqui então as cores, né? Igual eu mostrei para vocês. Ó, gente, vocês viram, isso é a vida, né? A vida prática, né? Então, aquilo que eu estou explicando para vocês é algo que vocês vão utilizar, podem utilizar e podem utilizar na empresa de vocês. Vocês podem criar um cartão Kanban, por exemplo, para o escritório. Vai me dizer aí que nunca faltou papel aí na impressora onde você trabalha. Né? Ou na própria produção. E aí concluiu aqui esse aspecto. Tem um videozinho aqui que a gente vai assistir. Deixa eu ver como é que eu faço aqui. Vou compartilhar de forma diferente. Eu tenho que tirar meu fone. Estão conseguindo ouvir? O João, o José também nunca tinham ouvido falar. Até descobrirem que o tal do Just in Time poderia melhorar muito a produtividade da empresa deles. Isso a gente pode conseguir melhor implantando o sistema Just in Time. Mas que negócio é esse de Just in Time que você tanto fala, Deval? Explica isso direito, vai. É o termo em inglês, não é? Just in Time. Ok, Just in Time quer dizer ao pé da letra. Bem a tempo. Ou no tempo certo, na hora certa, aqui agora, entenderam? Eu fiquei na minha. Eu também. Just in Time é um procedimento que significa produzir na quantidade certa e no momento certo. Tá? Ou seja, produzir num dado momento que vai ser de uso imediato. Entenderam? Nem mais nem menos. Exatamente, nem mais nem menos. É uma técnica bolada para evitar tudo que é desperdício. É verdade que os japoneses inovaram muitas coisas nas coisas. É verdade, teacher. Eles provocaram uma pequena revolução. Principalmente com um sistema chamado Just in Time. Just in Time? O que quer dizer? Quer dizer produzir no tempo certo. Ou seja, produzir só o necessário, nada mais. Numa fábrica que produz um sistema Just in Time, não existe desperdício de matéria-prima. Toda a matéria-prima já vem na quantidade exata, sem mais nem menos, e no momento em que ela vai ser utilizada. E mais, uma fábrica Just in Time só produz o que já foi encomendado pelo cliente e na quantidade exata que ele quer. Assim, não tem desperdício nenhum de material, nem de tempo. Entende, tio? É revolucionário esse Just in Time. Ele acaba até o... Como é que você sabe disso, rapaz? A matéria-prima vem na quantidade exata. E só é produzido exatamente o que foi encomendado com a necessidade de fazer estoque. Tem de matéria-prima, tem de produto. Tudo certo. Isso vai embora. Olha, essa fábrica não vai a lugar nenhum se a gente não implantar o sistema de Just-in-Time. Quer dizer que você acha que a gente devia, a partir de agora, produzir somente a quantidade necessária? Só quando necessário. Exatamente. Sem essa de estoque, isso já era. Olha, podem perguntar para qualquer especialista. É verdade. Just in Time acabou com aquela ideia antiga de que era sempre bom ter produzido. Manter o estoque exige espaço, exige gastos. Nem sempre tem a saída que se espera. Just in Time acontece uma coisa interessante. Quando o cliente encomenda a quantidade de produto, a fábrica pede a quantidade certa de matéria-prima e pede para entregar só naquelas horas em que a fábrica estará produzindo. Se chama puxar a produção. Puxar a produção. Daí um dos benefícios do sistema Just in Time. Enquanto no sistema tradicional a produção é empurrada, quer dizer, primeiro a gente produz para depois tentar vender, no Just in Time é o contrário. A produção é puxada pelo cliente, ou seja, primeiro a gente vende para depois produzir. Produzir ali na medida certa. Agora,
Para implantar um sistema just-in-time, a empresa precisa tomar algumas providências. Olha, se nós vamos mesmo implantar um sistema just-in-time, então precisamos tomar algumas providências, hein? Por exemplo, vamos dar uma olhada nesta apostila. Tá? Vamos ter que fazer um monte de coisas, hein? Como a limpeza e a arrumação do posto de trabalho e do piso. Temos que eliminar o desnecessário, como máquinas, ferramentas e materiais que não estiverem servindo. Fazer revisão, manutenção e conservação dos equipamentos da fábrica. Orientar os operadores para trabalharem com as máquinas na velocidade certa, porque máquina com velocidade desregulada gasta mais. Treinar o pessoal para fazer trocas rápidas de ferramentas das máquinas. E parar o trabalho na hora que acontecer defeito na máquina ou no produto. Isso é dar autonomia para o operador. Autonomia, tomada de decisão. Isso é muito importante. Quem faz o serviço tem que saber de tudo, tintim por tintim, o que é que está fazendo, para poder interferir quando necessário. Ah, e tem outra coisa, hein? O estoque. O estoque é o maior inimigo do just-in-time. Pelo que eu entendi, estoque é prejuízo. E a produção deve ser exatamente igual às vendas. Este é o espírito do just-in-time. Lembre-se do que o João falou, hein? A produção deve corresponder exatamente às vendas. Estoque é prejuízo. É, mas tem mais. Depois de tomar todas essas providências, a gente precisa implantar a célula de produção. Célula de produção? Parece aula de biologia. É, mas não é. Célula de produção é mais uma inovação do just-in-time. E que já é bem conhecida em muitas indústrias brasileiras. Será que a indústria brasileira já está praticando o just-in-time? Será que o pessoal por aqui conhece a célula de produção? Vamos conferir. Oi, o que é célula de produção? Célula de produção é um conjunto de máquinas onde se inicia as primeiras operações do produto. Vai até o final. Dessa entra a matéria-prima uma máquina, ela vai seguindo uma linha, aí a gente entrega a peça final. Então você faz uma peça, certo fazer 4, 5 peças na máquina, só já faz isso. O que é just-in-time? É um modelo japonês. Você pega a peça, armazena na linha de montagem, dá a velocidade e leva direto para a linha de montagem. Produzir só o que é necessário. É para você, sem manter estoque. Você aquilo que é necessário. Para dar estoque. Pelo menos o pessoal por aqui sabe a resposta certa. Célula de produção é um conjunto de postos de trabalho onde é feito um produto ou uma família de produtos do começo ao fim. Para isso, as máquinas e os equipamentos estão agrupados normalmente em forma de U. É isso que acontece nessa fábrica aqui. Olha só, aqui a célula de produção está agrupada em U. O mesmo trabalhador pode operar várias máquinas. Ele aprende muito mais sobre a produção. Entre ele e seus colegas, existe uma comunicação mais fácil. Fica mais fácil também perceber e resolver um problema na produção. A área dos postos de trabalho ocupa menos espaço. E como o sistema é just-in-time, repare que não tem estoque. A movimentação entre produtos e máquinas é feita ali mesmo, homem a homem, com apenas um trabalhador controlando a entrada e saída do material. Olha, se a gente conseguir implantar a célula de produção, só vai ficar faltando uma coisa para completar o just-in-time. Pode falar. Estou gostando dessa história do just-in-time. Introduzir o Kanban. Kanban? Você come chuto. Não, é um golpe de produtividade. E como é que funciona na prática? Para conhecer como funciona na prática o Kanban, nada melhor do que perguntar para quem tem experiência. É verdade que você já tem experiência no Kanban? É sim. E é bem mais simples do que parece. Olha aqui. Kanban é o coração do just-in-time. Kanban quer dizer ficha em japonês. Portanto, o método funciona com fichas que controlam a produção e a movimentação entre um posto de trabalho e outro. Nessa caixa metálica ou plástica chamada container circulam as peças. Quando o container fica vazio, o trabalhador de um posto o leva junto com a ficha até o posto que alimenta sua produção. Deixa o container vazio e pega outro cheio com a ficha de produção dentro. Assim, o custo da produção só acontece de acordo com a necessidade e com a quantidade certa de material estocado. Assim, essas fichas, elas facilitam a movimentação dos materiais
controle de quantidade e tem o gasto do. Então, por isso são danados mesmo, hein, mestre? São, sim. Não é à toa que eles fizeram o que a revolução. Esse negócio de campanha muda tudo de figura, hein? Vamos ter que mexer na produção, no layout, treinar o pessoal. Vai ser uma pequena revolução, mas vale a pena. Afinal de contas, o just in time é o tipo de serviço que vai aumentar a produção. Vai valer a pena. Toda empresa um dia tem que fazer a revisão de todos os seus métodos. E atenção, se liga aí que é hora da revisão. Na nossa teleaula de hoje, você conheceu o sistema Just in Time. Você viu que, com ele, o cliente puxa a produção, determinando a quantidade de material e o tempo exato de uma produção, eliminando qualquer desperdício. Você viu também que o Just in Time elimina o estoque, com a matéria-prima sendo entregue apenas no momento de produzir. Você aprendeu como funciona uma célula de produção Just in Time, uma produção agrupada para economizar espaço e integrar os trabalhadores nas diferentes etapas da produção. E viu como funciona o Kanban. E aí, pronto para introduzir o Just in Time na sua vida? E pensar que todo esse método revolucionário funciona com um princípio tão simples: produzir somente o necessário. E aí, perguntas? Ô, Wilker. Oi? Nesse sistema aí, o Kanban, no sistema automatizado, ele acontece aonde? Lá no almoxarifado, no depósito? Ou junto à produção? Como é que é? O sistema automatizado. Ou ele... Porque eu preciso saber, por exemplo, ele na realidade, ele é um gatilho para a compra do produto nos fornecedores e também um gatilho para a recolocação na linha de produção? Como é que ele é? Perfeito. Você mesmo já falou. O que acontece no Kanban? A gente tem Kanban manual, igual vocês viram lá, igual eu mostrei aqui no escritório também. Mas tem o Electronic Kanban. O Electronic Kanban, o e-Kanban, também chamado de e-Kanban, é o Kanban eletrônico. O que acontece? Você tem sensores, esses sensores são ativados à medida que vão sendo consumidos, e automaticamente o elo que vai suprir, se você está dentro de um parque fabril, se você está dentro de uma fábrica, você, por exemplo, é o operador logístico, está lá no almoxarifado, você recebe essa informação e você vai mandar para a linha de produção. Ou se você é um fornecedor e existe um Kanban eletrônico para você fornecer, você vai visualizar lá no seu parque fabril, na sua fábrica, no fornecedor, você visualiza isso, que o seu cliente está consumindo um determinado tipo em detrimento do outro, e você vai produzir aquele tipo ali. Isso faz com que a cadeia fique sincronizada e você tenha uma produção de fato enxuta. Você gasta, basicamente, você usa um estoque mínimo, porque você usa um sistema que está totalmente sincronizado. Se o cliente produz a camisa A, você vai, se o seu cliente pede a camisa A, produz a camisa A, você vai fornecer o tecido A. Você não vai fornecer o tecido C, D e ficar empurrando para ele o material e nem vai manter no seu estoque um item que você não tem pedidos firmados. Daí a lógica do Kanban. Só que o Kanban presume uma certa estabilidade produtiva. Tá? Isso é muito importante, porque se você tem muita variação de demanda, tá? Isso dificulta bastante o processo de Kanban, principalmente porque dentro do processo produtivo nós temos setups, né? São trocas de ferramentas, então dependendo da natureza do processo, o Kanban se torna cada vez mais difícil de ser operacionalizado. Tá? Entendi. Mas assim, é uma lógica da filosofia japonesa assim, que ganhou o mundo, né? Eles fazem um processo muito simples, mas tão eficiente. É muito interessante. Exatamente. A lógica dele assim, é de trabalhar, por exemplo, ao invés de pensar
quantas peças você tem que produzir, tá, por hora, a gente pensa o contrário na lógica da filosofia japonesa de gestão. Você pensa, por exemplo, eu produzo 2.000 por hora. Não. A gente fala o seguinte, olha, quanto é o tempo TACT que chama? Qual que é o ritmo do cliente? Ou seja, quanto tempo, a cada, por exemplo, 1 minuto, quantas peças o meu cliente me pede? E aí o que se faz? Conhecendo que o seu cliente te pede, por exemplo, 4 peças por minuto, você vai desenhar todo o seu fluxo produtivo e preparar todo o seu fluxo produtivo para atender aquelas 4 peças por minuto. Então é uma lógica muito surpreendente, tá? É uma lógica, para vocês terem ideia, a minha especialização foi em engenharia de produção, meu trabalho de conclusão de curso foi sobre o Lean Manufacturing, né? Justamente porque é uma filosofia que visa reduzir desperdício. Isso se consegue economizar bastante dinheiro da organização através dela. Beleza. Bom, continuando aqui, vou continuar aqui a compartilhar. Então, foi-se a 3.1. Eu vou apresentar para vocês agora a 3.2. A 3.2, a gente tem, ela vem falar, né, sobre embalagem, sobre unitização e containerização. A embalagem é super importante nesse processo, porque quanto mais peças se coloca numa embalagem, vocês viram isso, né, maior o grau de saturação que se pode obter através desse embalo. Exemplo, quando a gente foi desenhar as cargas que devem ser colocadas, devem ser agrupadas em contêineres, agrupadas em caminhões, a gente leva em consideração essa embalagem. A embalagem é um invólucro que protege o produto, tá? E também serve também para a gente poder sinalizar, por exemplo. Se você faz embalagem de cores diferentes, fica muito mais fácil para os operadores da linha entender qual que é o tipo A, tipo B, tipo C de cada produto. E pode vir do fornecedor fisicamente idêntico. Imagina, se você tem um produto cujo design é idêntico um do outro, né? A olho nu não é possível ver diferenças, já que as diferenças estão em microns, em centésimos. Então acaba que as embalagens auxiliam para os operadores logísticos a abastecerem da forma correta. Ó, professor, mas tem o desenho. Ok, mas o desenho ele tem que enxergar o desenho, etc. Se a embalagem de uma cor diferente, ela pode propiciar essa facilidade para o operador. Então também é utilizada também como meio de identificação. Tá? Bom, e aí, situação, problema então aqui é que a Futura Pharma, ela é uma indústria farmacêutica que produz, comercializa e distribui produtos, medicamentos. Ela tem 2 grandes grupos de produtos. O primeiro grupo tem produtos fabricados e embalados no Brasil. O segundo, produtos fabricados e embalados no exterior. A rentabilidade ou redução de custo é a pauta permanente, né, em toda a empresa. Isso não é diferente na Futura Pharma. Então, a primeira análise de gestores identificou e buscou verificar os níveis de embalagem utilizados dentro do ciclo logístico do produto farmacêutico. Feito isso, percebeu-se que há vários níveis de embalagem necessários para esse processo, desde a fabricação até a chegada no consumidor. E o segundo ponto é de onde e como a embalagem pode impactar o processo de unitização e containerização. E aí o Karim está pensando lá, como auxiliar a equipe da Futura Pharma para uma solução na questão das embalagens com relação à redução de custo? Quais tipos de embalagens são viáveis no processo e qual impacto isso teria no resultado geral da empresa? Alguns conceitos então tratados em embalagem na logística, os níveis de embalagem, as técnicas de embalagem, os conceitos de unitização e containerização. Nessa sessão continuaremos o processo de aprendizado sobre as técnicas e métodos aplicados à logística e temos a definição das embalagens. As embalagens, então, são elementos fundamentais na cadeia de suprimentos, representando um papel essencial na estrutura das operações, cujas funções são facilitar o manuseio e armazenagem, prover melhor a utilização do equipamento de transporte, proteger e alterar
a densidade, facilitar o uso do produto, prover valor de reutilização para o consumidor, no caso das embalagens retornáveis. E aí tem a seção 3.2, ela termina, tá vendo? Ela é bem curtinha. A gente vai ver aqui no material que eu tenho adicional aqui um pouco mais sobre embalagem. E a 3.3, ela vai falar do operador logístico. E aí, gente, a core business da Futura Pharma está desenvolvendo a sua produção e comercialização e por esse motivo os rumores de verticalização são grandes. Bom, aí a gente tem dois aspectos. Eu tenho a verticalização e eu tenho a desverticalização, ou também chamado de horizontalização. Bom, desverticalizar, gente, é quando eu assumo a produção e tento integrar o máximo de elos daquela cadeia de fornecimento ou de produção. Por exemplo, imagina que você tem uma estrutura verticalizada, se você, por exemplo, é uma montadora e ao mesmo tempo você produz motores, você produz pneus, você produz rodas, você tenta produzir tudo. Há um modelo de Henry Ford, tá? De uma estrutura altamente verticalizada. Eu tenho uma estrutura horizontalizada ou desverticalizada quando eu utilizo terceiros, parceiros, tá? Ou seja, eu tenho um parceiro que produz o pneu, eu tenho um parceiro que produz o motor e eu foco naquilo que é a atividade fim da empresa, que é montar, por exemplo, no caso de uma montadora. Então, essa empresa aí, ela precisa fazer algumas análises que passam por 3 pontos importantes. Não há um CD na região sul. Ela tem que construir um agora, que pode ser uma solução, mas isso implica muito tempo, e considerar o alto custo de construção do CD, que é fundamental para a viabilidade de negócio para a empresa, que é o foco em produto sazonal. A Futura Pharma busca, nesse momento, a entender se a desverticalização do processo é a melhor opção, se é viável ou não, quais os pontos que deveriam ser considerados nessa análise. A missão, então, é elaborar uma análise dos prós e dos contras a respeito da verticalização da Futura Pharma. E aqui eu tenho, então, gente, alguns elementos aqui de integração vertical e horizontal, tá? Sobre esses arranjos aqui. Então eu tenho, posso ficar passando aqui, mas à esquerda eu tenho fornecedores internacionais, eu tenho um terminal alfandegado, tenho um centro logístico, tenho fornecedor nacional. Ambos, eles enviam os insumos para a indústria. A indústria tem um centro de distribuição que vai trabalhar. Quando exporta, ela vai para o terminal e vai para clientes internacionais. E quando é do doméstico, né, o suprimento é nacional, vai para os clientes nacionais. Tem um centro de distribuição regional e a gente tem uma logística reversa acontecendo nesse fluxo aí. A questão é entender, através do estudo de caso, ou seja, eu tenho que fazer um business case e eu tenho que entender quais são os custos envolvidos, o que vale mais a pena com posicionamento estratégico, de eu terceirizar esses parceiros ou se eu vou manter eles verticalizados, ou seja, dentro da própria business, dentro da própria organização. E aí a gente insere o operador logístico nesse contexto. O operador logístico é aquele que desempenha as atividades logísticas da empresa. Uma construtora de casas em alvenaria pode ter como objetivo o projeto das residências, a comercialização e a garantia da qualidade desejada, e ela não quer pensar assim no suprimento, por exemplo. Eu posso, especificamente, ter especialistas com maior experiência numa empreiteira para poder realizar esse processo. Então, assim, o que acontece? A gente sempre busca parceiros especializados em determinado business, em determinado segmento, porque não é um objetivo estratégico da organização. Por exemplo, a maior parte das empresas, elas não têm restaurante próprio. Por quê? Já existem vários restaurantes, empresas de alimentos que fornecem a solução pronta. Então, a gente viu uma onda de terceirização, por exemplo, principalmente nas montadoras, na década de 90 nesse sentido, a fim de que a empresa foque efetivamente nas atividades fins dela, nos processos de negócio que são essenciais, e elas terceirizem os outros processos, que são processos auxiliares, são processos que
Existem outros operadores que têm maior expertise nessa relação. E a logística, ela entra nesse segmento também. Algumas empresas, elas reconhecem que a logística, ela deveria ser terceira em alguns aspectos, tá? Por exemplo, eu vou fazer uma atividade de exportação. Não, eu vou exportar através de um parceiro. Ele tem mais conhecimento de terminais, sobre Incoterm, sobre vários aspectos dentro da logística internacional. Oi, Oi? Você poderia voltar naquela estrutura horizontal lá, aqueles desenhos verdes lá? O que especificar aqui, nele aí, ele é misto, aí você tem tanto verticalização, vertical quanto horizontalização, como é que é aí? Na realidade, aqui é o seguinte, quando você tem esses elos sendo preenchidos aqui, não posso ficar mexendo aqui, mas quando você tem esses elos aqui sendo preenchidos por empresas do mesmo grupo, essa estrutura é dita verticalizada. Quando são parceiros que são terceiros, exemplo, olha, o meu centro logístico, quem administra ele é um terceiro. Então, essa estrutura está desverticalizada. Entendeu? Por exemplo, esse centro de distribuição ali. Se é da própria organização, a logística dela é verticalizada. Se não, é uma logística desverticalizada, porque o centro de distribuição é feito com parceiro que não é do mesmo CNPJ dessa empresa, ou seja, não é uma propriedade da mesma empresa, você não tem autonomia específica sobre ele, você paga por um serviço, entendeu? E é comum um sistema misto? Claro. Aí, por exemplo, as empresas, podem reconhecer que a distribuição dela, esse CD de distribuição, é um CD estratégico, ele não quer ter esse CD na mão de terceiros. E, por outro lado, o centro de distribuição dos fornecimentos, no qual o fornecedor, eu tenho vários fornecedores, e existe uma estratégia de milk run acontecendo aí para poder suprir até aquele centro de distribuição que está antes daquela indústria, para consolidar o material e mandar para a indústria, pode ser, por exemplo, terceirizado, uma outra organização. Então, é muito ligado aos objetivos estratégicos de negócio da organização. Você pode ter, por exemplo, centro de distribuição público, armazém público, existe, em qual você, junto com outras empresas, você utiliza. Vamos supor, você tem uma pequena empresa aqui em Minas Gerais e você quer fazer uma estratégia de penetração de mercado lá no Amazonas. E aí você tem lá um operador logístico que possui um armazém, esse armazém é público, ou seja, esse armazém pode ser utilizado por várias empresas. Você pode manter seus produtos lá junto com outras empresas e esse armazém é administrado por esse operador logístico, que não é você. Porém, quando você recebe um pedido daquele operador logístico, ele envia para os seus clientes, transporta para os seus clientes aquela mercadoria. Entendeu? Entendi. E aí a gente tem aqui uma cadeia que é complexa e não tem receita do bolo. Eu devo verticalizar, eu devo manter minha estrutura desverticalizada. A questão depende de objetivos estratégicos, dependem de custos que você quer manter na sua cadeia, depende do grau de investimento que você quer fazer. Porque é um investimento alto, um custo fixo alto manter uma estrutura verticalizada também. E a velocidade também, uma estrutura verticalizada, ela pode ser uma velocidade menor do que uma estrutura horizontalizada, né? Quando eu tenho parceiros, fornecedores diferentes, prestadores de serviços diferentes, com custos diferentes. Ok? Então, aí acabou, tá vendo aqui, ó. Eu vou entrar aqui no meu... Esse aqui, gente, já foi até 3.3. Então, eu vou parar, não vou fazer 3.4. E aqui a gente vai tratar um material aqui que eu tenho aqui. Alguém tem alguma dúvida a respeito dessa questão de verticalização, de terceirização? Tá tranquilo. Estão vendo minha tela aí, né? Estamos.
Sim, sim. Sim. Pois é, aqui, olha, só para a gente entender um pouquinho do contexto aqui, eu coloquei aqui um material. Vocês estão ouvindo? Ah, vocês não vão conseguir ouvir, não, mas eu vou comentar. Gente, Adam Smith foi o grande percussor do livro A Riqueza das Nações, que ele assegurava e reforçava a ideia de liberalismo econômico. Nessa concepção, o mercado ele deveria ser livre, basicamente. Ele é autorregulado e funcionaria com uma mão invisível mesmo. Tá? Na lei da oferta e da procura, a gente tem a otimização dos preços. Tá? E o Taylor ele vem muito nessa direção também, tentando racionalizar essas tarefas. Tá? Então, olha, o que ele fez? Ele colocou a intensificação no seu auge. Estudou tempos e movimentos, igual a gente, né, vocês devem ter visto em algumas disciplinas. Procurava o the best way, a melhor forma de produzir. Então, assim, surgiu assim a administração científica, e são esses elementos aí que está aparecendo aí: estudo do tempo, padronização, estabelecer prêmios para alguma das produções. Quanto mais ele produziu, maior ele era remunerado. E aí tem a parodinha do Charlie Chaplin, né? Vocês já viram Tempos Modernos? Nós já vimos várias vezes. Exatamente. Aí o coitado se mata de trabalhar lá. Aí a gente tem o Ford pegando as ideias de Taylor e pegando as ideias de Fayol também, departamentalizando sua estrutura e criando a produção em massa, especificamente, né? Vejam que as peças eram supridas numa linha de produção que detinha o ritmo da produção, especificamente. Antes desse processo aí, a coisa acontecia o contrário, né? Parece que o trabalhador é que caminhava, né? Na esteira foi exatamente antes o trabalhador ele caminhava para poder ir até o produto, e na produção em massa, né, através da esteira, o trabalhador ficava parado e o produto que se movimentava até ele. Interessante. E o Fayol é o cara da departamentalização. Então ele criou vários princípios administrativos aí e formou lá, ó, ele precisa de um departamento de recursos humanos, departamento de produção, então eu vou fazer uma especialização nas atividades administrativas. E esses princípios aí também, tá? Da unidade de comando, da racionalização. Só para a gente fazer um briefing aqui de como que os processos mudaram, né? Essa é uma fábrica aí da Toyota. Falar de sistema japonês, a gente tem que pegar os primórdios, né? Então, esse cara aí, o Toyota, Saikichi Toyota, ele tinha uma marca, tinha uma empresa de tiar mesmo, uma empresa têxtil. E aí ele pegou as ideias aí, o Juran e o Demi ajudaram muito o Japan CE na época, criou todo um sistema pensando tanto em qualidade, na qualidade total, como na redução do desperdício. Aí nasce o modelo toyotista. Tá? Tem um livro aí que chama A Máquina que Mudou o Mundo, de Mac Jones. A gente tem os próprios livros aí de Fordismo e Toyotismo de Thomas Bonner, que são livros que refletem bastante o panorama do modelo japonês de gestão. Mas o princípio dele é olha, você vai produzir aquilo que é necessário para ser produzido. Você não tem que produzir para estoque igual o Ford faz. Produz o máximo na produção em massa. Não, eu vou tentar customizar em massa. Então eu vou fazer, de acordo com os pedidos do meu cliente, eu vou produzir. Ele também criou automação, né?
ele fez vários aperfeiçoamentos na própria máquina dele e até eliminou o operador. Esse cara aí não parava, né? Então, por exemplo, o fio arrebentou, ele para automaticamente. A mesma lógica de produção eles colocaram na produção do veículo. Se um dos elos se rompe, por isso que criaram os sistemas anti-andons, a gente vê muitas luzinhas no processo aí, luz vermelha, verde. Aconteceu um problema, para toda a cadeia até resolver. Aí nasceu o Just in Time. Eliminar os desperdícios, tudo que é desnecessário, eu tento eliminar. Estoque, transporte, movimentação em excesso, movimentos em excesso, esperas. Aí nasce o onismo também, como a gente chama, tá? De Taishi Ono. Então, gente, basicamente o Just in Time, então, ele nasce num contexto em que eu tinha uma necessidade de produzir, tá? Ou seja, igual, por exemplo, eles queriam levar modelo de automação que existia nos carros americanos, a produtividade da Ford, por exemplo, no contexto japonês. Só que um contexto que eles não tinham muito dinheiro, um contexto que não tinha muito espaço, tá? Eu não podia conviver com esses estoques altíssimos. Então, um jeito foi o quê? Produzir com base nos pedidos do cliente. Fazer a redução de desperdício como um princípio. Daí nasce o Just in Time nesse contexto. E foi um contexto que o veículo da Toyota, né, a gente tem veículos com custo inferior e com uma qualidade superior. Aqui é só para a gente entender algumas pessoas. Esse foi o Taylor, esse foi o Ford, esse foi o Ono. Cada um viveu em épocas específicas, né? O Ono até viveu muito tempo junto com o mesmo período que o Henry Ford. E aqui a gente tem o Sakichi Toyota. O Frank e a Lillian Gilbert contribuíram bastante
na administração científica, principalmente com o uso da PA, estudos sobre a PA, estudos sobre tempos e movimentos, e a gente tem aqui o casal Gilbert, como é chamado. Tá? Então, a indústria aqui, ela começou de uma forma artesanal na sua história, na sua essência, né? Fazia os produtos de forma individuais, os homens se movimentavam, acabava que a gente tinha custo alto, a produção era muitas vezes sobre encomenda, a qualidade dependia de cada artesão, cada um assinava, né? E aí a gente teve a produção em massa, com o forte, né? Lotes altos para a produção, produtos e processos padronizados, equipamentos eram dedicados, economias de escala. E a gente teve, então, a partir da década de 50, lembrando que década de 50, depois, muito após, né, a Segunda Guerra Mundial, a gente passou por um período de bastante transformação. A partir de 1945, o Japão tomou 2 bombas, né, em duas de suas cidades bastante populosas, Hiroshima e Nagasaki, e ele teve que se reerguer, se adaptar, e os próprios americanos que jogaram a bomba foram lá no Japão ajudar ao novo contexto que se iniciava, a reconstrução japonesa. E a gente teve Deming e Juran, que são grandes pensadores, né, pesquisadores da gestão da qualidade, vários livros sobre eles. E aí o contexto japonês, os modelos de gestão japonesa, eles surgem nesse contexto. Um cenário assim que precisava-se de poucos recursos, precisava-se reduzir custos, tá? Já que eu não tenho muito recurso propriamente. E a produção enxuta, então, ela nasce, então, e ganha força a partir da década de 70. A gente teve um contexto de crise, né? Vocês já ouviram falar várias vezes que lá no Japão a mesma palavra utilizada para crise também significa oportunidade. E a gente tem a crise do petróleo da década de 73, na década de 70. Tem 85, o MIT, Instituto Tecnológico de Massachusetts. Até é difícil falar, né? Estuda a indústria automobilística, né? Em 90 montadores, em 17 Massachusetts, falar certo, em 17 países. Em 1990, publicado o livro, né, A Máquina que Mudou o Mundo, de Mac Jones e Ross, com os resultados aí do modelo Toyota de gestão. Tá? Pensa-se em customização em massa, tá, gente? Pensa-se não em produzir o máximo, mas eu produzir o máximo atendendo o meu cliente. E aí insere-se 2 conceitos super fundamentais, tá, do sistema de produção enxuta, lembrando que é um sistema de produção puxado. O sistema Lean é o sistema puxado. É o sistema que tem como JIT uma filosofia, o Just in Time filosofia. Então, eu vou preocupar em reduzir tudo aquilo que não agrega valor. Tá? E aí, professor, o que agrega valor? O que agrega valor, gente, são atividades que transformam efetivamente um objeto em bens que satisfazem o cliente final. Então, tudo que aquilo que o cliente está disposto a pagar é feito certo pela primeira vez. Você, como cliente, não está disposto a pagar aquele marca-passo lá, o operador ficando marcando passo, conversando com o outro, ou ficando, por exemplo, transportando ou esperando uma máquina terminar de completar o seu ciclo de fabricação para depois trabalhar. Você não quer pagar por aquilo ali. E a empresa, ela vai passar esse custo para o cliente. Ela opera com lucro e ela pega o custo, soma-se com o lucro, põe isso na margem do seu produto, transfere para o cliente. Então, eu vou focar no quê? Naquilo que realmente meu cliente quer pagar. Então, as demais coisas que o cliente não quer, não pagaria, é desperdício. Tá? Atividades que não agregam valor, são atividades que consomem recursos, tempo, espaço, não contribuem diretamente para o cliente deseja. E aí a gente tem o contexto do desperdício, que é qualquer coisa que tem custo sem agregar o benefício correspondente. Então, aquilo que não agrega valor é considerado desperdício. Tá? E aquilo que não agrega valor agrega custo, então tem que reduzir o custo. Esse é o pensamento Lean.
é basicamente um método simples de pensar o valor para o cliente. Aqui, por exemplo, olha como é que o estoque não faz sentido algum. O estoque esconde um mar de problemas. A programação que não é feita de forma correta, assertiva, quebra de máquina, transporte de longa distância, problema de qualidade, demora de setup, entrega do fornecedor, absenteísmo, falta de housekeeping, problema de comunicação, linha desbalanceada, isso tudo, gente, é um problema que quanto mais estoque eu tiver, não vai ser resolvido e vai agregar custo. Tá? Então eu tenho que tentar o quê? Reduzir esse excesso, tá? De desperdício. Estoque. Aí começa a aparecer os problemas que o barco começa a travar nos icebergs. Aqui é o pilar do Just in Time, tá? Que é o Kishiro Toyora, que é o idealizador do sistema puxado, foi o Toyora. Ele entende que, por exemplo, os estoques da fábrica deveriam ser tratados como prateleiras de supermercado. Ou seja, você tem material na gôndola. Uma vez que eu consumido material, eu vou lá e reponho como gôndola de supermercado. E o Kanban, igual a gente está falando, funciona como uma ordem de produção. Ele é operacionalizado com o auxílio dos cartões. Você pegou um determinado item, igual uma prateleira do supermercado, você tem um cartão atrelado a ele e você sinaliza que aquele item foi consumido. E com base na quantidade que é consumida, a gente tem um Kanban em si operacionalizando todo esse processo. Então, o JIT, que é o Just in Time, no Toyota Production System, a gente tem o Lean Manufacturing derivado desse sistema. A autonomação, que vocês viram lá no vídeo lá, também chamado de Jidoka, tá? Que é a máquina de terra automático, né? Você, por exemplo, tem um problema, a máquina continuava rodando, mesmo se o fio tinha rompido, né? Que aí o problema só é detectar depois que tudo já aconteceu, o produto já está com defeito, aí o que você tinha que fazer? Retrabalhar todo o produto, descartar, etc. Qual que é a solução? Ela para automaticamente quando o fio se rompe, o rolo do fio chegava ao fim, a quantidade de produção programada chegava ao fim, ou seja, você efetivamente agir no momento que as falhas acontecem. Tá? Aqui a gente tem a história desse pensamento de produção enxuta, desde o Taylorismo, tá? Até as décadas atuais, né? O Lean do mundo ocidental, quando ele se espalhou aí para as outras empresas, por isso que a gente vê bastante a indústria automobilística focando nessa questão de produção Lean, produção com reduzido desperdício, tá? Orientada para o cliente. É esse o grande princípio que a gente tem aí, a partir da década de 50. Então, desperdício, então, né, na nossa vida particular, né, tudo aí é desperdício. É o meu tempo que eu gasto lá no trânsito, estoques, produção em excesso, as máquinas que se quebram, tudo é desperdício. Olha lá, movimentos desnecessários, transporte, produtos defeituosos, produtos inadequados, inventário, produção em excesso, nada o cliente quer pagar. Tá? E aí eles vão de encontro, né? O sistema Lean, ele vai de encontro e o foco é justamente reduzir esse desperdício a todo tempo, tá? Com superprodução, quanto mais se produz, né? Mais problemas, produtos defeituosos podem surgir ali, desperdícios com inventário são gastos, e a lógica é fazer somente o que o cliente quer. Espera, né? Ninguém está disposto a pagar por espera no chão de fábrica. O colaborador aguardando máquina, não existe isso. Vamos botar o bichinho para trabalhar. Né? Inclusive, vou mostrar um vídeo para vocês aqui. Ó. Só um minutinho.
Reparem esse operador. Ele está numa célula em U. O tempo todo ele está trabalhando. Ele faz os avanços das peças. Uma máquina acabou o seu ciclo, ele pega e coloca na próxima máquina. Ele vai avançando as peças e todo o tempo ele está trabalhando. O operador, algum tempo, está fazendo espera? Não. Basicamente, essa é a grande ideia do Lean. Tá? Fazer com que o operador fique polivalente. O sistema Toyota de produção. E aí ele volta tudo de novo. Imagina você trabalhando assim, o dia inteiro. Que beleza, hein? Que produtividade. Tipo Charlie Chaplin, né? Em tempos modernos. O dia inteiro, assim. Não, aqui é um exemplo. Não é que a gente tem que ser assim e tal. Mas é isso. Para o trabalhador guardando uma peça, não faz sentido. Movimentações excessivas de pessoas, não faz sentido. Aquele trabalhador fica movimentando o dia inteiro, né? Eu posso automatizar aquele avanço? Eu posso automatizar aquele avanço de peça. Posso colocar uma máquina de medição tridimensional, uma fotogrametria, uma videometria no final do processo para fazer aquela expressão visual que ele faz. Oi? Teve uma época que a pessoa ia comprar um carro, ele tinha que pedir o carro na concessionária e a concessionária ia pedir para a fábrica e teria um prazo para a entrega desse veículo. Por que isso? A empresa, na época, ela não trabalhava com estoque, como é que é? Ou, tipo assim, eu não sei qual era o processo na época. Eu lembro que, às vezes, a pessoa comprava um carro e o carro não estava na concessionária, levava um tempo, quase um mês, quase para você ter o carro na mão. Você lembra? Eu não sei se... Eu vou te explicar aqui. Olha, em geral, as montadoras, o que elas fazem? Elas empurram, tá, gente? Elas empurram os carros para as concessionárias. Tá? Então, assim, é ledo engano achar que montadora trabalha com produção puxada 100%. Então, existem os pedidos em carteiras, obviamente, todos os pedidos que as montadoras recebem pelos seus clientes, elas têm estoques de determinado produto e ela tem cota aí para poder mandar para os seus concessionários. É muito comum, principalmente, por exemplo, quando as vendas são diretas para empregados, isso não acontece, né? Não existe um estoque que fica parado aqui para empregado. O empregado vai lá, monta o item, monta o carro específico. Se você monta um carro específico e não tem disponível esse carro na concessionária, você tem que esperar todo o processo de fabricação do veículo, ou seja, o lead time de fabricação dele, tá? De entrega, etc. e tal. Então, assim, dependendo da configuração que você coloca, se o carro não tem disponível isso na concessionária, você vai ter que esperar ele ser produzido de fato. Tá? Você vai olhar que as concessionárias elas fazem promoções também. Costuma a concessionária estar com um carro mais barato uma do que a outra. Tá? Às vezes, porque aquele veículo 0 km que uma concessionária pediu foi num período que o custo estava diferente de uma outra concessionária, ou pela própria promoção da própria concessionária, quando ela reduz alguma margem de lucro, ela tem algum benefício. Então, assim, vai variar bastante, sabe? De acordo com o pedido que você faz. Por outro lado, tem um problema, né? Que o carro, por exemplo, igual o caso, falando de concessionária, porque você é a sua área aí de atuação direta. Por exemplo, um veículo 2020, por exemplo, produzido em 2020, está lá no estoque. Ele já não tem o mesmo valor em 2021, concorda? Concordo, com certeza. E como a administra isso aí? Ela joga isso para a concessionária, não, o fabricante, ele faz isso, ele empurra isso no concessionário e ele tem que se virar? As concessionárias têm contratos com os fabricantes, sabe? E aí a concessionária ela tem que fazer uma força de vendas muito grande para poder vender, senão ela acaba quebrando. É assim que funciona mesmo, tá? Por isso que os concessionários aí, você viu muito concessionário fechou. Tá? Senão eles não fechariam.
Tem muito que ganhou dinheiro também, a gente sabe, na economia em ascensão. Mas tem muito que fechou. Não é fácil, né, gente? Nada é fácil, assim, dependendo do contexto econômico em que uma empresa determinada está atuando, ela vai gozar de alguns benefícios de ascensão econômica, mas numa crise, né, a gente tem aí vários elementos aí que acabam não favorecendo. Por exemplo, você receber uma cota de veículos, né, por contrato e você não conseguir vender. Bom, a gente tem aqui, então, as movimentações de pessoas, né, que a gente tenta reduzir. Tento reduzir e eliminar os processos que não são próprios, apropriados. Por exemplo, faz sentido eu lavar o carro na chuva usando uma mangueira? Né? Faz sentido se eu for usar a própria chuva para lavar o carro. Né? Então, assim, vou tentar eliminar o trabalho desnecessário, vou tentar eliminar o desperdício de estoque, que eu vou ter que fazer inventário, vou tentar eliminar transporte, tá? Melhorar os layouts para evitar curva, muita distância, percorrendos, defeitos de retrabalho, tento, né, fazer certo pela primeira vez mesmo, para não ter retrabalho. Fala, por exemplo, que vocês gostam de fazer na hora que estão fazendo exercício, vocês gostam de errar. Ninguém gosta de errar. Errar lá no início da conta, e a conta é gigante, a conta tem 2 páginas, você errou lá no início, você vai ter que retrabalhar ele todo. Faz sentido? Não faz. Então eu tento fazer certo, conferir em cada momento que eu estou fazendo, para evitar que lá no final eu tenha um retrabalho completo. Eu vou agir no momento que eu errei naquela conta, né? Naquela fórmula específica. E esse desperdício é chamado de waste ou muda, tá? Mudar em japonês. E esse é o conceito aqui, então, do Lean, especificamente, tanto para a empresa como para a sociedade, identificar e eliminar os desperdícios. Tá? Na sua casa, que desperdício nós temos? Nós temos desperdício aí com energia elétrica, temos desperdício com água, temos desperdícios aí com alimentação. Será que eu estou fazendo café? Vamos colocar um exemplo de café, né? Se você tem 3 pessoas em casa, quando você coloca água lá para poder ferver, você pega 3 copos e coloca para ferver, ou simplesmente você coloca um monte de água no caneco lá e ferve aquilo ali, coa o café naquela quantidade maior? Se a gente fosse pensar no pensamento limpo, eu teria que pegar a demanda de cada pessoa que vai tomar um café, se é um copo e meio, se é 2, que seja, e vou ferver aquela água específica para aquilo e vou colocar a quantidade de pó específica. Eu economizo pó quando eu vou pensar nesse sentido, eu economizo água, economizo gás, que a água ferve mais rápido. Enfim, entenderam o pensamento limpo? São coisas banais da vida, né? Da indústria. Imagina o Ford, né? Ganhando muito dinheiro e tal. Coisas que não se pensava. O Lean vem e acentua e gera lucro. E lucro muito grande. Tá? Se a gente fosse traduzir um pouco, né, para a nossa vida, o choque que o pensamento, a produção enxuta, o pensamento enxuto promoveu, é nesse sentido. Hoje eu gasto, sei lá, não sei quantos dinheiro em pó, em gás, em água, para fazer um café, e agora eu faço Lean. Eu faço a quantidade necessária para cada cliente. Então, a mentalidade Lean, então, é o antídoto para acabar com o desperdício nas empresas, gerando valor, tá? Eliminando esse desperdício. Por isso que as empresas buscam isso, que é um pensamento que favorece esse sentido. Para vocês terem ideia, 5% em média são atividades que agregam valor nas empresas. O resto, 95%, são desperdícios. Então, a gente tem muita oportunidade para atacar os desperdícios. Parar de ficar pensando só em aumentar a produtividade sem reduzir desperdício. E aí surge o Lean, uma mudança cultural da organização. Um videozinho, igual eu estava falando com vocês, que a gente ia ver essa lógica aqui, ó.
No método empurrado, esse operador está empurrando o produto, está gerando estoque em processo, tá? Existe uma espera do terceiro operador até começar a produzir, tá? Olha lá, está esperando o lote lá, o doutor Felizinho lá, marcando passo, esperando lá, você está pagando lá o salário dele, está lá esperando. No Lean, no pensamento enxuto, olha lá, você produz quanticy flow, uma peça por vez, de acordo com a necessidade específica de determinado item. Olha o sistema empurrado aí, ó. Vai cuspindo peça aí, formando um estoque altíssimo. Então, eu estou me baseando na previsão. Eu tenho uma previsão aí de vendas. E aí o cliente chega lá, não, eu não quero esse item, não. Vou embora. Não tem o item que eu quero. Ele está produzindo só esse item vermelho. No sistema puxado, o que ele faz? Olha lá. Ele repõe o item que o cliente pediu. Então, ele está fazendo simplesmente o item que o cliente quer. Ó. Aí, na hora que o cliente quer, ele quer esse produto aí quadradinho. Olha lá o cartão Kanban lá. Ó. Chega para o operador, ele vai lá e repõe. Isso é o Kanban. Tá claro? Vou fazer 5S. Né? Vou tentar, por exemplo, eu vou encontrar uma bola. Para encontrar uma bola, eu tenho que tirar um monte de item. Olha que desperdício de tempo para você localizar. Mesma coisa, se o seu guarda-roupa está bagunçado, você encontrar uma peça de roupa, você vai procurar você vai ter que movimentar um monte de outras. Ao passo que se tivesse organizado, você não perderia tempo com isso. Aqui é um exemplo, né, de gestão visual, né? Às vezes a gente não tem um problema de qualidade, não está visível. Quando a gente cria procedimentos visuais no chão de fábrica, olha lá, ó, o operador ele sabe, se ele encontrar um item dessa forma, ele para todo o processo. Ô, gente, vocês importam da gente ir um pouquinho mais além, até 8h55, 9 horas, que aí a gente vai direto e na próxima aula a gente faz o Kahoot. Pode ser? Tudo bem. Para mim é uma boa, porque eu tenho compromisso também. Só para não ficar aqui na FIT até 9h40. Beleza? Aí a gente vai direto aqui. Tá? A aula tá gravada aí. Quem não conseguir participar, se puder assistir depois, é só porque hoje eu não consigo chegar em casa a tempo. Aí fica mais complicado para mim. Se vocês puderem compreender esse ponto. Então, o pensamento enxuto, gente, é isso. Né? Eu vou emagrecer, vou tornar o meu processo mais lean mesmo, mais magro, com menos desperdício, com menos gordura. E aí tem alguns princípios do Lean, que é identificar o valor. Primeiro tem que entender o que agrega valor de fato para o cliente. Eu vou identificar toda a cadeia de valor, ou seja, onde quais são as etapas, quais são as atividades do meu processo, tá? Eu vou enxergar como esse valor é transformado e agregado em cada fase daquele processo. Eu vou tentar puxar a produção, parar de produzir para estoque. Eu vou tentar fazer com que o meu cliente seja produzido aquilo que o meu cliente quer. E buscar a perfeição. Esses são princípios aí do Bom, aqui, por exemplo, ó, é uma forma de fazer um mapeamento do fluxo de valor. Então, eu faço um desenho mesmo. Meu cliente me pede um produto, né, através do departamento de marketing de clientes, identifica essa necessidade do cliente, manda para o PCP essa informação, para o PCP manda para os fornecedores os pedidos de materiais que são necessários, e aí o PPCP também ordena como se vai ser produzido na fábrica, com estoque de matéria-prima e de produto acabado. Esse é um fluxo de valor específico que a gente tem. Tá? O fluxo de informação, ele se dá de uma forma do cliente para a organização e o fornecedor, especificamente para a empresa, para a fábrica,
do fornecedor para o cliente final, vem o fluxo de materiais. Esse é um exemplo aqui de Value Stream Mapping. A gente vai desenhar, tá, um mapeamento de fluxo de valor que é importante para vocês. Eu uso muito mapeamento de fluxo de valor aqui, tá? Porque ele facilita para a gente poder identificar primeiro o fluxo logístico. Em seguida, né, ao mesmo tempo fluxo logístico, tem um fluxo também de produção. E em seguida, ele me auxilia também a identificar desperdícios, tá? Elementos que eu posso melhorar. Por exemplo, quando, não sei quem falou e citou sobre, eu levo 45 dias para esperar um veículo. Você fazendo um fluxo de valor, um mapeamento de fluxo de valor de um veículo, por exemplo, o grande objetivo aqui é reduzir isso aqui, ó, lead time total. Então, se eu consigo reduzir a quantidade de estoque que tem na cadeia aqui, ó, acaba que o item fica menos tempo estocado e vai chegar na mão do cliente mais rápido. Ao invés de ser 45 dias, chega com 20, tá? Então, isso me ajuda muito mapeando o fluxo de valor. Isso dota de maior velocidade no meu processo, tá? Desde o recebimento da expedição para o meu cliente final. Então, assim, eu tento reduzir esses prazos, ganhando esse tempo aqui de resposta para o meu cliente. O grande objetivo do Lean é assim. Exemplo, né, de um fluxo interrompido desse jeito, ela tem várias etapas, né? Essa pecinha que entrou aqui, ela tem que passar por todo esse percurso para até chegar na segunda operação, segundo processo de transformação. No Lean, não. Olha, é um fluxo contínuo, um após o outro. Então, esse item ele vai chegar mais rápido na mão do meu cliente. Tá? Então, eu paro de empurrar, paro de manter estoques para eu criar um fluxo contínuo. Tá? Só que é igual eu comentei com vocês. Olha, então, presume-se uma estabilidade para eu conseguir fazer isso. Aqui é só uns pontos aqui que o Lean vai desde a operação até a liderança da organização. E eu queria passar aqui para vocês aqui um exemplo, tá, de aplicação aqui na antiga Powertrain. A aplicação aqui, tá? É o time de trabalho que tinha na época, a quantidade de part number, de desenhos, né, 638, 556 fornecedores. No Brasil, 60% era fornecimento de fornecedores brasileiros. E aí a gente tinha aí espalhado aí pelo México, também Japão, Europa e a própria Argentina a lista de fornecimento. Esse é o raio aqui de perímetro dos fornecedores, tá? A gente tinha aí fornecedores aí dispostos geograficamente, 106 veículos recebendo por dia, produzindo motores e transmissões nessa quantidade, 2.850 por dia e 2.500. Aqui alguns detalhes, né, dos motores, algumas peças que vão dos motores. Não interessa, tá, falar dessas peças aqui, mas é importante a gente conhecer porque a gente tem blocos, virabrequins, cabeçotes, isso tudo sendo produzido aí. São usinados, depois vão para pré-montagens, né, as linhas de montagem tanto de cabeçote como de bloco, até o produto acabado. E o lead time, gente, era de 14,5 horas, tá? Realmente. No módulo 2, é um outro tipo de motor, de 10,5 horas. As transmissões também, vários componentes, né? Para quem não conhece uma transmissão, na hora que você passa a marcha lá, ela que faz a distribuição de força, né, de potência do motor. A rotação, ela transfere justamente para a roda, né, para o eixo do veículo propriamente dito, tá? Vou falar de uma forma bem crua para quem não entende muito. E aí a gente tem vários componentes aqui, tá, gente? Desde as usinagens, quando o tratamento térmico até a montagem final. Isso aí demandava aí 16 horas. Então, o que foi feito aí? Foi feito todo um trabalho de mapeamento do fluxo de informação. Quando o cliente manda a informação, passa por vários sistemas internos até chegar no Electronic Data Interchange, vocês já devem ter ouvido falar, que é o EDI, tá? Que é a troca eletrônica de dados com os nossos fornecedores. E aí a gente recebia esse pedido, o fornecedor mandava para a fábrica manda para o cliente.
Aqui a gente usa um sistema chamado TMS, ainda usa esse sistema para gerenciamento da produção, pelas ordens de pedidos, para receber os pedidos. E a gente tinha aí, então, uma certa quantidade de NVA. Tá? O NVA, nas fábricas, eles são mensurados. Tá? Atividades que não agregam valor, a própria dessaturação dos operadores. Tá? É que a gente identifica, então, quais são as áreas com gráfico de Pareto com maior NVA, com maior atividade que não agrega valor. Uma vez identificado, foi feito um trabalho pelo time, tá? E esse time, ele justamente procurou reduzir esses desperdícios que tinha. Tá? Então, ele vai trabalhar alguns steps, né? No primeiro step foi identificar, igual vocês viram lá, a gente precisa identificar, manter uma certa organização para eliminar o desperdício. Vejam aqui, ó, cartões Kanban foram colocados, tá? Para poder auxiliar. Aqui é a quantidade de peças que tem dentro de cada embalagem, especificamente, de cada cartão. E isso a gente conhece como 5T, tá, gente? É o Teiri Ryu, Teiji, Teichi, Teisoku e Teiryouji, que é justamente manter quantidades sempre fixas, rotas fixas, lugares demarcados fixos para colocar as coisas, padronizar as cores e ter também uma gestão visual. Né? Aqui é o quadro Kanban, é similar àquele quadro que eu mostrei no escritório aqui para vocês. Procurar fazer o FIFO, First In, First Out, que é o primeiro que entra, o primeiro que sai. O FIFO é importante, por exemplo, se você comprou um aço, por exemplo, o aço que você comprou primeiro, é o primeiro que tem que sair, porque o custo dele, tá, que você comprou, teoricamente, tem que refletir o preço. Tá? O seu preço tem que refletir o primeiro custo que você comprou e assim sucessivamente. Aqui são exemplos, né, que tinha-se empilhadeiras ao longo de todo o processo, tirou-se as empilhadeiras, deixou só no almoxarifado. Aqui é um videozinho para vocês verem como perda, né? Olha aqui, ó, enquanto a empilhadeira ela faz esse tanto de movimento para poder pegar uma caçamba de limária, por exemplo, no processo de usinagem, ó, muitos movimentos, né? Olha o tempo que ela leva. Ainda tem que empurrar ainda lá, balança. Então, olha um rebocador. Rebocador, através de um dispositivo de acoplamento, desacoplamento automático. Manualmente, por gravidade, a caçamba de limária entra. Cheia. E uma vazia, também por gravidade. Ok? Ela é armazenada. Muito mais ágil, né? O Lean pensa nisso, né? Então, reduziu 25% do tempo, vocês terem uma ideia. Atividades também aqui de planejamento de produção. Otimizou-se esse planejamento de produção. Eu não vou entrar muito em detalhe aqui. Mas isso possibilitou reduzir aí a quantidade de estoque de produtos acabados. Aqui a gente tem classificação ABC, né, que vocês classificam quais são as áreas de maior impacto. Então foram dispostos materiais aqui, ó, para os operadores, né, da linha aqui na chamada Golden Zone. Os operadores de linha, eles ficam especificamente aqui cuidando da produção, ao invés de ficar caminhando. Então mudou-se o layout, o arranjo físico, colocando o abastecimento frontal ao invés do abastecimento por traço. Vocês viram naquela foto lá que era abastecido por traço, né, do operador. Então ele tinha que virar, pegar a peça para depois voltar e passou-se a abastecer de forma frontal. Um exemplo aqui, né, de abastecimento que antes era atrás do operador. Olha o tanto de movimentação que a gente tinha no processo.
Vocês estão me ouvindo bem, gente? Tá tranquilo aí? Acompanhando? Tranquilo. Sim. A gente tinha muita movimentação aí, ó. Isso é abastecimento logística. A logística interna cuida disso aí. E aí, olha o após. O após, o abastecimento é frontal, não tem interação com os operadores e automatizado ainda. Okay? Embalagem cheia, embalagem vazia. Então, é o seguinte, atacou-se várias áreas, né? Em termos de transmissões também da mesma forma, né? Onde tem várias movimentações antes aqui nessas setinhas aqui, criou-se fluxos mais limpos, tá vendo? Antes que a gente tinha spaghetti chart muito, né? Movimentação aqui fica mais linear, tá? Evita muita caminhada no processo. Aqui é um conceito de One Piece Flow, que antes o operador, o que ele fazia? Ele colocava nessa embalagem aí, caminhava com a embalagem e até a próxima operação. Ela pegava e colocava aí, o outro pegava, a vazia, entregava para ele. Olha o tanto de perda aí. Pegava vazia, colocava lá e voltava para a estaçãozinha dele lá. O que foi feito? Vamos tirar esses caras. Vamos tirar os caras, né? Pelo menos o transporte passou feito com esse sisteminha aí. Simples, né? Por gravidade, no sentido de ter o One Piece Flow para parar de se produzir em lote. Empurrar a produção. Então aqui a gente tem então alguns indicadores que mostram a melhora do lead time, tá, gente? Olha que interessante. O lead time sai de 1,77 para 0,14 horas. É isso que eu falo com vocês, é uma responsividade maior, uma resposta maior para o cliente. Aqui outros exemplos aqui em relação às embalagens, tá? A forma que o material é disposto. Trocou para essa embalagem aqui gigante que tinha por embalagens individualizadas, né? E Flowrex, que é esses hacks aqui dentro do processo. Melhora as questões ergonômicas, a disposição das peças dentro das embalagens, igual eu estava explicando, né? Era tema da aula de hoje. Né? Utilizar essas embalagens grandes aqui, unitizadas, ocupam espaço, aumenta a quantidade de estoque. Aqui, em termos de transporte, foi colocado milk run, os fornecedores eles fazem coleta em diversos pontos, saturando o veículo, né? Olha para vocês verem, aumentou a saturação de 77% para 92% no caminhão. Igual a gente estava falando lá nas aulas de saturação, né? Então aqui, por exemplo, ele foi expandido aí para diversos fornecedores, está de 83 para 92, dando redução, tá, gente? Da mesma forma. Então, por exemplo, desde foi implementada até 2011, teve vários ganhos aí, com as frequências de entrega dos fornecedores, o estoque vai sendo reduzido 39%. Foi feito o nivelamento da produção, se deixar a produção mais balanceada, com menos perdas, tá? Fazer o e-Kanban, que é o Electronic Kanban, que a gente comentou no início da aula, o Kanban eletrônico, precisa dos cartões, o próprio sistema já informa, tá? Teve uma redução do estoque de 60%. Estoque é tudo item que não agrega valor, né? A gente viu. Por exemplo, vocês viram lá, né? Inicialmente era por dentro da linha que era abastecido, o operador ele rebocava o material, né, transportava o material, se tinha uma pessoa aqui, olha, agora nem a pessoa tem mais, ó. É um AGV, é um veículo guiado automaticamente, chamado de Automatic Guided Vehicle. Esse robozinho aqui, ele fica aí, ó, encarregado de abastecer e fazer a função que antes era daquele operador de rebocador, tá? Vocês viram que a embalagem cheia ela é abastecida e a vazia ela desce nessa outra. Isso teve vários ganhos, né? Com produtividade, aumentou a produtividade em 7%, eliminou aqui alguns abastecimentos que eram feitos, né, de forma manual, passou a ser feito com AGVs, então aumentou a produtividade das transmissões. Nós temos aqui o eletrônico Kanban, Kanban eletrônico, que dispensa, né, e reduz bastante aí
estoque em si. Aqui, por exemplo, de embalagem, as embalagens eram funcionar dessa forma. Colocou esteiras para poder melhorar o fluxo de triagem e retorno das embalagens. Aquilo que eu falei em logística reversa, gente. A logística reversa, ela precisa de uma triagem. As embalagens, elas retornam, elas são retornadas, elas voltam para o fornecedor. Então é preciso de algumas atividades no chão de fábrica. Então é preciso melhorar isso. Aqui, em termos de ergonomia, por exemplo, a gente precisava de 2 pessoas para colocar o material nesse shooter aqui, nesse hands-free. E agora passou-se uma só com um elevador. Então dispensou a necessidade de 2 pessoas. Isso melhorou bastante, né? Melhorou 20% a questão do capital circulante da empresa. Melhorou teve vários resultados, né? Como giro de estoques, que aumentou a habilidade de giro de estoques, já que reduziu. Nível de cliente, serviço ao cliente 100% durante todos os anos, né, que eu conheço. E aqui é um videozinho aqui para vocês verem aí, né, como que ficou aí a linha naquele período. É lógico que a linha já evoluiu bastante, né, hoje está bem diferente. Mas esse é um casezinho aí que mostra bastante a aplicação do linha. Aqui está os operadores dentro do lado interno da linha. E aqui está o abastecimento do lado externo. Automaticamente a gente tem aí lá o processo de abastecimento das caixas cheias e as vazias já descem também por gravidade e se acoplam no chute. O operador da linha aí, o Júlio, quando eu entrei como operador de produção, ele é meu coleguinha. Aqui, por exemplo, abastecimento de minuteria, né, parafuso e tal, ela entra nesse provinde aqui, o provinde faz a seleção e é caminhado só a quantidade que o operador precisa pegar. Tem um dosador, quantidade de parafusos que ele realmente precisa. A peça, ela caminha, né? Ela serve, esse dispositivo chamado de garçom. O dispositivo serve o operador, ao invés dele ter que movimentar, isso aumenta a produtividade. Então, os processos são automatizados. O próprio motor já empurra lá o item vazio. Esse item não está vazio, não está cheio. Isso é a logística interna, a logística de abastecimento. Funcionalmente, eu cuido dessa atividade aí. Né, no campo de mercado, o objetivo nosso é desenvolver projetos que aumentam a produtividade nesse sentido. Então, o próprio equipamento ele já dosa a quantidade que necessita. Lá a embalagem surgiu lá embaixo, tem um elevadorzinho. Dosadores com ímãs, bem simples a solução. Pega só a quantidade de parafusos que ele precisa, evita ficar caindo muito parafuso no chão. Gente, é só uma explanação para vocês terem um pouco do que é o Lean, o que é o sistema de produção, o que é Kanban, o que é Electronic Kanban, o que é AGV. Tem alguma pergunta? O que vocês acharam? Foi interessante a gente poder fazer uma visita lá depois da pandemia, né? Foi. Depois da pandemia é possível. Agora é impossível, né? Eu tô aqui, mas... Não, mas a gente tem uma visão bem ampla aí já, bem geral daquilo que da nossa disciplina aí, foi interessante. Processos logísticos, né? Vocês viram um pouco aí de embalagem, viram um pouco o que é o Lean, o que é o JIT, o que é o GIS, o sistema Toyota de produção. É bacana para a gente poder compreender. Gente, mais alguma pergunta? Se não, boa noite para todos, né? Eu acho que chegamos a 9 horas aqui.
E obrigado aí. Na próxima aula, lembrando que é uma palestra, né? Vocês vão ter palestra nas próximas aulas. Então, nosso próximo encontro ele vai acontecer no dia 27, tá? E aí a gente faz o Kahoot no dia 27 relativo a essa aula aqui também. Ok? Ok. Ok. Boa noite, professor. Boa semana. Obrigado. Boa noite, professor. Também. Boa noite. Boa semana. Com Deus. Até mais. Ok, boa noite. Boa noite para todos. Boa noite. Boa noite. Com Deus. Tchauzinho.